A Assembleia Legislativa de Goiás, que tinha o retorno dos trabalhos previsto, né, para esse dia 15 de fevereiro, mas teve que prorrogar o retorno dos trabalhos, o recesso vai ser maior. A gente conversa a partir de agora com o presidente da Assembleia Legislativa de Goiás, deputado Lissau Vieira. Deputado, obrigado pelo contato com a gente aqui na Sagres. Bom dia. Bom dia, muito obrigado, Rubens, Leide, todos os nossos amigos ouvintes e internautas da Sagres. É um prazer falar com vocês. Quanto tempo mesmo tem essa obra, presidente? Ela tem uns 15 anos, será que é por aí? E por que agora ela teve mais uma prorrogação nessa história cumprida aí da obra da nova sede da Assembleia? Rubens, a obra iniciou a construção no ano de 2005, né, em outras gestões. Eu cheguei na Assembleia em 2015, então eram 10 anos depois de iniciada e várias paralisações. Enquanto eu fui parlamentar, a obra não teve um recomeço, uma retomada nessa obra. O presidente, então, lá em 2015, Hélio de Souza, conseguiu fazer alguns destraves, o deputado Zé Witt, quanto presidente, conseguiu fazer a licitação, e eu fiz a ordem de serviço e a gestão da obra. Então, quando nós pegamos, eu assumi a Assembleia lá em 2019, que eu assinei a ordem de serviço, ela estava com 2, 3% da obra concluída. Hoje nós estamos com 99% da obra concluída. O que aconteceu? Aconteceu que nesse período de final de ano, por conta das chuvas e do surto de Covid, dengue, H1N1, outras gripes virais que estão tendo aí, muitos funcionários foram afastados com atestado médico por conta desses vírus, e não conseguiu se concluir os gabinetes dos parlamentares da mesa diretora. São 8 gabinetes da mesa diretora. Eles não foram concluídos, a obra civil. O mobiliário já está na casa, está tudo para ser montado, mas tem que concluir esses gabinetes. Os outros estão todos prontos. Então, eu tomei uma decisão, juntamente com nossa procuradoria e diretores da Assembleia e também os deputados, no sentido de nós aguardarmos um pouco a conclusão desses gabinetes. Como nós temos aí no dia 25 o feriado de Carnaval, nós vamos aproveitar esse momento de feriado para que os deputados possam levar os seus pertences particulares dos seus gabinetes, até porque mobiliário já está tudo sendo mudado. Então, entre o dia 25 e o dia 3, os parlamentares fazem a mudança de documentação, organizar armário, essas coisas, e no dia 3 a gente já inicia no plenário aqui do Palácio Maguito Vilela. É uma obra bastante complexa, muito grande. Nós temos, claro, que cobrar a empresa, e temos cobrado a empresa, a celeridade na finalização dessa obra, mas não é uma coisa que depende da gente. Eu vou te citar um exemplo aqui. Nós estávamos com a ligação da energia provisória na obra. Quando você tem que ligar a energia definitiva para testar sistemas de ar-condicionado e outros sistemas que precisam de uma carga maior de energia, na semana passada foi ligar a energia a Enel, virar a chave da energia definitiva, um equipamento de um painel eletrônico deu problema e demorou mais 5 dias para poder arrumar. Então, são questões que acontecem em finalização de obra. Isso independe da vontade da gente ou da capacidade da empresa em poder fazer essa gestão. Mas, dentro do esperado, está tudo conforme nós estamos programando, e esses próximos dias aí nós já estaremos fazendo a mudança. Presidente, eu já mudei de casa, sei que a Cileide também, o senhor eu sei que também mudou, inclusive tem casa em Rio Verde, tem casa em Goiânia, enfim. Não dá para fazer aquela mudança do tipo 2 casas? Continua numa casa, mas já vai começando uma rotina na outra, e aí o que eu estou perguntando não dava para retomar os trabalhos nesse ano na Assembleia atual ainda, né? E fazendo essa mudança aos poucos, à medida que o prédio for ficando pronto? Esse é o problema, Rubens. Nós estamos fazendo isso. Nós já temos lá a diretoria da Escola do Legislativo e o Departamento de Saúde já mudou para a nova sede. Nós estamos agora fazendo a mudança dos gabinetes e, consequentemente, depois nós vamos mudando outros departamentos. Nós vamos trabalhar dessa forma. O problema do plenário em específico, Rubens, é que nós tiramos já todos os sistemas de votação para transferir para o novo plenário, estamos tirando alguns painéis. Internet, nós não temos como ficar com 2 internet, pagando 2 internet, porque o nosso contrato é só de uma, então nós transferimos tudo aqui para essa sede. Então nós não temos condições técnicas de fazer sessões do plenário Gertulino Arteaga na sede antiga. Se for necessário, e isso eu deixei muito claro em todas
as declarações que eu dei. Se tivermos alguma matéria de extrema urgência, nós vamos votar de forma 100% remota, antes do dia 3. Até então, nós não temos nenhuma matéria que tenha essa urgência toda. Aí você me fala, mas foi prorrogado por mais 15 dias. Dentro desses 15 dias tem o feriado do Carnaval. Então, na realidade, nós estamos perdendo 3 sessões legislativas ordinárias. Essas 3 sessões nós podemos repor elas dentro do mês de março com muita tranquilidade. Então, a nossa intenção é fazer isso, se necessário, repor dentro do mês de março, e, se necessário, de uma forma extraordinária, a gente faz uma sessão 100% remota. Presidente da Alego, Lissau Vieira, conosco, Cileide Alves. Bom dia, presidente. Prazer revê-lo depois das férias, né? Obrigada pela sua presença. Bom, com esse atraso aí de 15 dias, o que muda alguma coisa em planejamento da Assembleia e quais são, né, as prioridades da Assembleia de votação para esse ano eleitoral? Esse ano é um ano um pouco mais, vamos dizer assim, por ser um ano eleitoral e por ter já nos outros anos o Estado feito todos os ajustes e concedido algumas progressões para servidores, enfim, todas as matérias que nós votamos nos últimos anos, eu acho que esse ano vai ser um ano um pouco mais tranquilo no que tange matérias oriundas do Executivo. Nós temos muitas matérias lá de deputados, alguns vetos para poderem ser apreciados, mas não muda nada. Com essa dinâmica de ter que prorrogar um pouco mais o nosso recesso, alterar esse planejamento, eu não vejo dificuldade de nós podermos repor essas sessões dentro do mês de março. Então, se necessário for, a gente consegue fazer essa reposição das sessões e não temos nenhuma matéria hoje que seja uma matéria de urgência, nem oriunda dos parlamentares e também não do Executivo. Bom, dos temas, né, aí que a Assembleia está na pauta da Assembleia à espera de definição é a votação do requerimento, acho que do deputado Lucas Calil, indicando o deputado Humberto Aidar para o Tribunal de Contas dos Municípios. Esse requerimento é antigo, me parece que já tem 6 meses. E por que ele não é votado? O Humberto Aidar está esperando definições a respeito do Tribunal de Contas do Estado, que pode repercutir no Tribunal de Contas dos Municípios? Não, não é isso. Houve uma conversa, não tem como nós negarmos que houve algumas conversas no sentido de o deputado Humberto Aidar ir para o Tribunal de Contas do Estado e o conselheiro Sebastião TJ aposentar, consequentemente, o vice-governador indo para o Tribunal de Contas dos Municípios. Isso não avançou, essas conversas não avançaram e não é por isso que não foi votado. Não foi votado por alguns motivos. O deputado Humberto Aidar é uma peça importantíssima na Assembleia, não só como presidente da CCJ, mas também como um parlamentar experiente e respeitado por todos os pares daquela casa. Nós, no final do ano, e muito ligado e amigo, parceiro do governador Ronaldo Caiado. No final do ano, nós tivemos algumas matérias que precisariam não só de quórum qualificado, de votações qualificadas, mas também precisariam de uma articulação dentro da casa. E o governador tem uma confiança muito grande no trabalho do deputado Humberto Aidar, do meu, de todos os parlamentares, mas o deputado Humberto Aidar tem um papel importantíssimo nessa situação. Então, foi um acordo entre ele, o governador, uma conversa, um diálogo, que ele resolveu prorrogar agora para fevereiro. Então, no retorno das atividades, nós vamos provavelmente estar votando a indicação do deputado Humberto Aidar na CCJ e depois no plenário, e tenho certeza que vai com unanimidade, até porque ele conseguiu as 41 assinaturas dos parlamentares. Deputado, durante as férias aí ocorreu uma mudança no governo, né, com a saída do secretário de comunicação, o Tony Carlo, e a entrada do Jean Carvalho, um nome aí ligado ao Daniel Vilela. Isso, digamos, é um elemento a mais na sua relação que está delicada, digamos assim, com o governo? Nunca esteve delicada, Sileide. O governador tem toda a autonomia para indicar quem ele quiser dentro do quadro de secretários dele.
como eu tenho a minha autonomia para fazer minha gestão dentro da Assembleia Legislativa. Nós temos uma parceria administrativa e política. O governador tirou um secretário, colocou o outro. Eu não tenho que opinar em cima dessas ações do governo. O governador escolheu a chapa majoritária dele, também não tem que opinar. Cada um cuida da sua parte e vê o que é melhor para si mesmo, para o seu futuro político. Eu acho que o governador não está errado em fazer essas mudanças, desde que ele tenha convicção que é necessário fazê-las, né? Agora, com relação à minha relação com o Daniel Vilela, o Jean, eu o conheço, sei que ele é um excelente profissional, mas eu não vou deixar pessoas minhas ligadas a mim trabalhando com, por exemplo, na ABC, que eu tinha algumas pessoas ligadas. Então, eu pedi o desligamento dessas pessoas sem nenhum radicalismo, sem nenhum comprometimento ou sentimento de rancor ou de mágoa do governador, até porque ele tem a prerrogativa de fazer o que ele acha que deve ser feito e o que ele acha que está certo. Não vejo nenhuma ação radical do governador ou alguma coisa contra A ou B ou para beneficiar algum grupo político. Simplesmente é uma questão pessoal dele e administrativa que ele achou que deveria mudar. E tem todo o meu respeito, tem todo o meu respaldo no sentido de fazer essas mudanças. Eu simplesmente comuniquei a ele que as coisas continuam da forma como está, não tenho nenhuma situação delicada ou qualquer coisa nesse sentido, mas aquelas pessoas que estavam lá ligadas a mim, elas iriam sair por esse motivo. O presidente da ABC, o Reginaldo Júnior, que era uma indicação minha, eu comuniquei a ele também, ao próprio presidente e ao governador, que a partir de agora, pela opção que ele teve de permanecer, e eu respeito essa opção dele, até porque ele tem os seus compromissos familiares e financeiros, ele passa a estar ligado diretamente ao gabinete do governador. Bom, outro assunto, presidente, é a respeito da filiação partidária. Essa semana ficou mais evidente que o presidente do PSD, o Gilberto Kassab, tende a caminhar para um apoio ao ex-presidente Lula. O PSD era o partido que o senhor estava em articulação. Isso dificulta a sua ida, sua filiação para o PSD? Eu continuo em conversa com o PSD a nível de Estado. Vilmar Rocha é um grande amigo, as pessoas que militam dentro do partido são grandes amigos. Eu não acredito, e conversei com o Vilmar sobre isso, não acredito na possibilidade do PSD apoiar a esquerda no país. Pode até acontecer do partido ter uma candidatura própria ou ficar neutro na eleição presidencial. Se apoiar uma candidatura da esquerda, do PT ou de qualquer outro partido da esquerda, eu não filiarei ao partido. Isso é muito clara a minha decisão. Eu não vou caminhar, inclusive hoje. A minha decisão é tomada até porque eu não sou um político de esquerda, apesar de estar filiado a um partido que está muito mais para o lado da esquerda que da direita, mas aqui em Goiás eu sempre tive liberdade para trabalhar, eu não farei essa filiação se tiver esse direcionamento. Mas eu tenho uma conversa muito clara com o Vilmar, muito transparente, no sentido de estar totalmente tranquilo. O que nós temos feito dentro do PSD é conversado, feito reuniões, diálogos, para atrair novos nomes e bons nomes para poder formar uma chapa, tanto de deputado estadual como de deputado federal. Haja visto que o partido já tem uma pré-candidatura ao Senado da República, que é o nome de Henrique Meirelles, que é o pré-candidato a senador pelo PSD. O PSD vai formar uma chapa de federal, vai formar uma chapa de estadual competitiva, ambas as chapas, e eu creio e tenho conversado que não terá essa aliança com o PT. Se tiver, isso eu deixo muito claro, eu não estarei ingressando no partido. Deputado, assim, uma curiosidade, né? O senhor fala que não apoiará um candidato de esquerda, mas o senhor é filiado a um partido que tem o nome de socialista no nome, né? Quer dizer, então, o senhor já está num partido que é ligado de centro-esquerda, e sempre soube disso, não? Sim, sempre soube. Só que em Goiás, quando eu filiei no partido, eu filiei pelas mãos da ex-senadora Lúcia Vane, que nunca foi de esquerda. Em Goiás, o PSB sempre foi um partido aliado muito mais à direita do que à esquerda.
a gente sabe das diretrizes nacionais, mas nós nunca tivemos nenhum problema para atuar aqui. E eu sempre defendi o setor produtivo, o agronegócio, a agroindústria, os industriais. Sempre fiz essa defesa e fiz uma linha política do meu mandato sempre voltado muito mais para as políticas de direita. E agora que as coisas se acirraram e a gente sabe que a nível nacional o PSB está muito mais ligado à esquerda e não apoiará nenhuma candidatura nem de centro e nem de direita, que aí sim eu tenho que procurar um novo caminho, um partido que esteja mais ligado à direita. Bom, teve algumas mudanças aí no quadro local, né? O Gustavo Mendanha se aproximando aí do PP e do PL, Marconi Perillo, que reapareceu aí até relativamente bem nas pesquisas. Qual que é a análise que o senhor faz desse quadro deste ano, que começou o ano de 2022? Eu continuo fazendo uma análise muito fria e clara que o governador Ronaldo Caiado está com a sua reeleição bem encaminhada. Nós sabemos que não existe eleição ganha, não existe eleição fácil, mas o governador conseguiu formatar, junto à sua base aliada, a grande maioria dos partidos, apesar do prefeito de Aparecida e pré-candidato a governador Gustavo Mendanha estar tentando uma aproximação do presidente Bolsonaro, mas, ao mesmo tempo, ele está flertando com o Podemos, que é o partido do Sérgio Moro, que hoje é um dos adversários do presidente Bolsonaro, né? Eu não vejo uma aliança Podemos e PL aqui em Goiás. O prefeito Gustavo ainda não tem um partido, ainda não tem uma base eleitoral. Então, eu vejo que o governador Ronaldo Caiado tem trabalhado, tem dado resultados administrativo, o governo dele, tem feito composições políticas importantes e substanciais para poder ter uma campanha um pouco mais tranquila, e eu enxergo uma eleição, né, nesse ano muito mais disputada, talvez, para o Senado da República do que para a eleição majoritária de governador. O que eu vejo hoje é uma tendência muito grande do governador conseguir consolidar sua pré-candidatura, a sua base política e ser eleito ainda no primeiro turno. Pois é, a pesquisa SERPES, né, divulgada na semana passada, ela mostrou que a avaliação do governador, né, a aprovação do governo dele é de 38%, e uma reprovação de 14%, mas que 41% acha que o governo é regular, nem bom e nem ruim. Quer dizer, não é pouco para um governo que busca a reeleição? Cileide, não é pouco, tanto é que os números estão refletindo na pesquisa que o governador tem, pelas intenções de votos válidos, ele tem mais de 50%. O que significa isso? Ele tem uma eleição hoje, pelos números da pesquisa SERPES, no primeiro turno. Quando você fala que 41% classificam o governo como regular, e eu já vi pesquisas que têm um número um pouco divergente disso, mas vamos entender que a pesquisa SERPES tem os números qualificados e corretos, você vê que o governo tem uma aprovação da maioria da população, até porque apenas 14% reprovam o governo, e 14% qualquer governo, principalmente numa crise que o governador assumiu o Estado, em meio a uma pandemia no meio do seu governo, e todos os problemas que pegou, qualquer governo teria aí 13, 14, 15, às vezes até 20% de reprovação. O governador não mede esforços para poder estar colocando o Estado no seu patamar necessário. Você veja que nós fomos o primeiro Estado do país, agora parece que só Rio Grande do Sul conseguiu somente agora fazer todos os ajustes que nós fizemos lá em 2019, 2020 e um pedaço aqui em 2021 para poder renegociar as dívidas. Goiás hoje vive um outro patamar administrativo, com seriedade, com equilíbrio fiscal e com condições de cumprir os seus compromissos, que é pagar a folha em dia, que é fazer investimentos e pagar suas dívidas externas, que nós sabemos que não vinham sendo pagas por impossibilidade financeira. Então, eu enxergo de uma maneira positiva não só a avaliação do governador, como também o baixo número, esses 14% de pessoas que não aprovam o seu governo.
Deputado, fazendo uma comparação, né, com a pesquisa agora e a pesquisa de março de 2018, eu notei o seguinte: naquela época, Ronaldo Caiado liderava com 39% das intenções de voto. Os outros dois candidatos, Daniel Vilela e o próprio governador José Hélito, eles tinham cada um em torno de 6, 7%. Então, a soma dos dois dava 15%. E aí a gente viu que esses números praticamente evoluíram um pouco durante a campanha e possibilitaram que o governador se reelegesse no primeiro turno. Quando a gente olha os números agora, a gente vê uma situação diferente, né? O governador com 37% das intenções de voto e a soma dos dois candidatos de oposição já dá 30%. Né? Então, é um quadro diferenciado que o governador terá de enfrentar. Então, por isso eu volto a perguntar, é um quadro pior do que foi lá na eleição dele da primeira eleição dele, portanto, como toda eleição é sempre um risco, o risco agora é maior do que foi lá atrás? O risco, eu não falo que o risco é maior, até porque vai depender muito do trabalho do governador e das suas ações administrativas. Lá em 2018, era um cenário político. Você se recorda que o governador Ronaldo Caiado estava num processo de a população querer mudança, estar cansada do que estava acontecendo no estado e no país. Isso se refletiu, não foi só em Goiás, foi no país inteiro. O sentimento de mudança da população, o governador ele ganhou a eleição no primeiro turno com poucos apoios políticos. Ele tinha, acho que, 13, 14 prefeitos o apoiando. Então, a força política que o governador tinha era muito menor que hoje. Né? Agora, ele tem o resultado administrativo, ele tem composições políticas, que isso reflete também em voto. Ele tem uma grande maioria dos prefeitos apoiando a reeleição dele. Então, eu vejo que hoje não há o sentimento de mudança que tinha lá no passado. E o sentimento de mudança no passado era benéfico à candidatura do então senador Ronaldo Caiado, que foi eleito no primeiro turno como governador do estado de Goiás. Hoje não existe esse sentimento de mudança. Apesar do ex-governador Marconi ter relativamente uma intenção de voto que é normal, até por ter sido governador por 4 vezes. O prefeito de Aparecida também tem ali seus 13, 14% de intenção de voto. O governador está muito bem posicionado e consolidado com esses 37%. 37% que se transformam em 53%, 55% de votos válidos. E isso tende a crescer, primeiro pelas entregas do governo e segundo pelas composições políticas que o governo, com a máquina na mão, consegue fazer dentro dos municípios com prefeitos, vereadores e lideranças políticas locais. A presença de Marconi Perillo na pesquisa para governador como segundo nome e a rejeição dele de 25%, que é uma rejeição baixa em comparação com aquele que perdeu a eleição de 2018, e é a mesma rejeição que Caiado tinha em 2018, isso surpreendeu o senhor? Eu, sinceramente, sim, eu não sei qual foi a metodologia dessa pesquisa, como que foi feita, não posso questionar os números. Agora, o que a gente sente nas ruas, ouvindo as pessoas, conversando com a população, principalmente no segmento que eu represento, que eu falo e converso no dia a dia, você pode ter certeza que a rejeição hoje do ex-governador Marconi Perillo é muito mais alta que esse índice de 25% que saiu na pesquisa. Então, eu não sei como foi feito, não estou aqui para questionar a pesquisa, mas no que eu vejo, que eu sinto das pessoas, não reflete o número que deu na pesquisa. Rubens? Presidente, falando aqui sobre parlamento, só buscar uma opinião do senhor possível, né? Tem um vídeo aí que está rodando nas redes sociais aqui em Goiânia, em Aparecida, da Câmara Municipal de Aparecida ontem. O senhor está muito acostumado a presidir sessão, enfim, ontem houve ali uma questão complicada, né? O presidente da Câmara, André Fortaleza, cortando a palavra da vereadora Camila Rosa. O senhor, claro, estou perguntando para um presidente da Assembleia, para um presidente de parlamento. E claro que o senhor vai ter toda a liberdade para não comentar, mas como é que o senhor avalia, assim? Ela estava exatamente defendendo uma pauta das mulheres na política e teve a voz cortada nessa sessão da Câmara de Aparecida. O senhor tem uma avaliação sobre o que o senhor viu nesse caso aí, nesse episódio? Eu tenho sim, Rubens, eu tenho uma opinião formada. Eu acho que o parlamentar ele tem direito regimental da fala. Ele pode falar o máximo de besteiras possíveis, desde que não sejam ofensivas a alguma pessoa
ou denegrir a imagem de alguém na parte pessoal, até mesmo na parte política. Eu não vejo dificuldade de o deputado, ou o vereador, o parlamentar, estar criticando qualquer pessoa que seja. Então, não vejo essa atitude como democrática. Eu, como presidente do poder, não faria isso jamais. Já tivemos embates grandes na Assembleia, brigas entre deputados, falas de parlamentares. Eu sempre deixei muito livre isso, desde que não ofenda a família, a pessoa, ou fale palavras de baixo calão. Nós não comungamos com isso. Então, ela está defendendo uma pauta que ela tem a imunidade parlamentar para defender, e ela tem a livre iniciativa de poder se expressar. Então, eu não concordo e não comungo com o corte da fala de um parlamentar, seja ele em qualquer esfera que for. A gente vai acompanhar na sequência aqui, logo depois da entrevista com o presidente Lissauer, o trecho dessa sessão. Enfim, vamos comentar aqui o assunto. O presidente se sentiu à vontade, analisou como presidente de poder, como presidente de legislativo, uma questão que está chamando a atenção exatamente no âmbito legislativo do Estado, nesse caso na Câmara de Aparecida. Obrigado, presidente, pelo comentário, mas claro, pela entrevista aqui. Um abraço para o senhor e boa retomada aí nos trabalhos, agora previsto para o mês de março. Até mais. Obrigado, Rubens. Obrigado, Cileide. Todos os ouvintes e internautas da Sagres, sempre estaremos à disposição. Grande abraço a vocês. Obrigado. Presidente da Assembleia Legislativa de Goiás, Lissauer Vieira, ainda no PSB, conversando com a gente aqui no Sagres Serão Aberto, retomada dos trabalhos aí previsto para o mês de março, retomada prevista para o mês de março, por conta aí de atrasos na obra, entre vários assuntos aqui abordados nessa entrevista sobre a política, o cenário político no Estado nesse ano de 2022.